a emissora da Casa do Povo. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos à Câmara Municipal de Fortaleza. Nesse momento, daremos início à audiência pública alusiva ao Dia Mundial da Saúde Mental, que é comemorado no dia 10 de outubro. E para presidir esta audiência pública, nós convidamos a autora do requerimento, a excelentíssima senhora vereadora Larissa Gaspar. Esta audiência pública ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Fortaleza, canal 61.4, na TV digital, e através do YouTube, Câmara Municipal de Fortaleza ao vivo. Então, através do YouTube, você também pode assistir a esta audiência. E passa a palavra à excelentíssima senhora vereadora Larissa Gaspar. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer a presença de vocês aqui no auditório da Câmara de Fortaleza. Declaro aberta a presente audiência pública, que é alusiva ao Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado no dia 10 de outubro, que se propõe a discutir a rede municipal de atenção à questão da saúde mental no município de Fortaleza. Então, gostaria de convidar para compor aqui essa mesa, na tarde de hoje, conosco, a doutora Tereza Itana Rocha, que é gerente da Célula de Atenção em Saúde Mental, da Coordenação de Saúde Mental da SMS. Gostaria de convidar também a doutora Sandra Coelho, que é terapeuta ocupacional do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto. Gostaria de convidar também a senhora Márcia Araújo, que é conselheira do CREAS e representante do Fórum Cearense de Luta Antimanicomial. Gostaria de convidar também o senhor Eliseu de Souza, coordenador de comunicação do Movimento de Saúde Mental Comunitário do Bom Jardim. Gostaria de convidar também a senhora Mayra Lobato, representando o Conselho Regional de Psicologia. E gostaria de convidar a senhora Regina Cláudia, supervisora do projeto Rede da Fiocruz Senad. Então, pessoal, muito boa tarde mais uma vez. Quando a gente fala de saúde mental, né, a gente imagina que estamos falando de um pequeno contingente populacional. Mas quando a gente vai pesquisar sobre o assunto, né, vai buscar conhecer, se aprofundar um pouco mais na temática, a gente vê que os dados eles são realmente alarmantes, né? As instituições que trabalham com essa temática dão conta de que as desordens mentais representam 13% do total de doenças do mundo, né? Ou seja, é um contingente realmente muito grande, né? E a realidade brasileira não é diferente disso. Pesquisando alguns dados, a gente viu informações do DataSUS dando conta que somente em 2015 foram realizadas quase 212 mil internações para tratamento em saúde mental no Brasil. Quer dizer, um contingente bastante grande, bastante significativo e que requer, né, do poder público, da sociedade civil e dos parlamentos uma atenção para essa questão. A gente traz aqui alguns dados, né, que dão conta também de que os transtornos mentais eles afetam cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo e que, pasmem, 80% dessas pessoas não recebem tratamento ideal.
Ou seja, isso é algo que acontece não só aqui no Brasil, não só no município de Fortaleza, mas é um dado que é mundial, onde a gente tem grande parcela da população com problemas relativos à saúde mental e, infelizmente, 80% dessas pessoas não conseguem um atendimento, um tratamento adequado para poder superar, né, essa dificuldade. E a gente tem também um dado que nos chama bastante a atenção, que cerca de 12% da população mundial necessita de algum atendimento, de algum tratamento, de algum acompanhamento em saúde mental, seja ele contínuo, seja ele eventual. E eu acho até que se a gente fosse analisar as questões mais leves, esse índice seria ainda muito maior, né? Porque hoje em dia, a gente faz aquela pergunta, quem nunca precisou de um psicólogo, de uma psicóloga, né, para tratar de uma depressão, para tratar de uma tristeza profunda ou de um nível de estresse muito grande, né, que traz um certo incômodo. Então, eu acho que se fosse pegar essas questões que aparentemente são consideradas mais leves, esse contingente de 12% de pessoas que necessitam de algum atendimento aumentaria ainda mais, né? A gente teve um avanço na legislação nacional no que se refere ao atendimento, né, às práticas relativas à saúde mental, saindo daquele panorama equivocado, né, de tempos atrás, de internação compulsória, onde uma série de violações de direitos aconteciam, né, e que tem inúmeros casos que a gente pode citar, como, por exemplo, o caso de Damião Ximenes, né, que sofreu diversas violências, né, dentro de uma clínica psiquiátrica no município de Sobral, e o caso dele chamou a atenção dos organismos internacionais de direitos humanos, né, e o Brasil acabou sendo condenado pela Organização dos Estados Americanos em 2006 por conta dessa situação de extrema violência e assassinato, inclusive, praticado contra Damião Ximenes. Então, esses avanços, a nova legislação, né, que tem um marco, inclusive, através da Lei 10.216 de 2001, né, que vem mudar esse panorama e vem buscar um atendimento mais focado na convivência comunitária, na reinserção junto à família, né, junto à comunidade na qual essa pessoa já convive. E, diante disso, surgem aí a política, né, dos CAPs, que são importantíssimas para esse atendimento, para esse acolhimento, né, para a reconstrução do projeto de vida dessas pessoas. Na Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, que eu estou tendo a oportunidade de presidir nessa legislatura, a gente tem recebido muitas reclamações, muitas denúncias, muitas pessoas que nos procuram para dar conta da dificuldade do atendimento na rede municipal de atenção à saúde mental. E aí a gente fica muito feliz com a presença das representantes, dos representantes do poder público, para a gente poder tirar algumas dúvidas, né, pedir alguns esclarecimentos, né, acerca dessas situações que têm sido colocadas para a gente aqui no município acerca da efetivação dessa política, né. Algumas dessas questões que nos têm sido trazidas é a questão da própria estrutura dos CAPs, né? Inclusive, a secretária Joana já esteve aqui na Comissão de Saúde, ela vem com uma certa frequência prestar esclarecimentos, né? E traz algumas melhorias que estão sendo buscadas, mas ainda assim a gente continua a receber essas informações, né? Essas denúncias, esses pedidos de ajuda mesmo, né? Para que haja melhorias na rede. Uma das questões colocadas é a questão da infraestrutura física mesmo, né, dos equipamentos. Hoje, se eu não me engano, são 14 CAPs no município de Fortaleza, e as pessoas relatam que muitos deles estão em condições infraestruturais bem precárias, né, não são espaços acolhedores, né, que necessitariam ser pela própria realidade, pela própria situação de vida dessas pessoas. Uma outra questão que tem sido colocada é a ausência de profissionais, inclusive psiquiatras, para fazer esse atendimento especializado que se demanda, né? E para fazer, obviamente, as receitas que são necessárias para o tratamento dessas pessoas. Outra questão também que tem sido trazida com bastante frequência é a questão
da falta de regularidade no fornecimento dos medicamentos. Muitas pessoas reclamando, inclusive, de uma medicação específica que tem sido sempre pautada aqui na casa, a ausência da risperidona, que tem prejudicado, inclusive, o tratamento de crianças autistas que fazem uso dessa medicação, né? Então, é uma questão que a gente queria trazer aqui também, pedir esses esclarecimentos. A indagação que se coloca sobre a ampliação dessas estruturas, né? Porque, segundo as normatizações, né, o CAPS ele atende até 150 mil habitantes, né? Hoje a gente tem uma população de mais de 2.500.000 habitantes em Fortaleza e 14 CAPS não seriam suficientes, né, para atender essa população, sobretudo a questão de crianças e adolescentes, né, que são atendidas nos CAPS infantis e que Fortaleza dispõe de apenas 2, né, segundo o que nos trouxeram. Então, que era importante também que os CAPs infantis pudessem ser ampliados, porque, afinal de contas, 25% da população de Fortaleza, ou seja, cerca de 555 mil pessoas são crianças e adolescentes em Fortaleza, né, e requerem uma prioridade pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente nesse atendimento, principalmente havendo, né, comprometimentos graves relacionados à sua saúde mental. Então, a gente busca essas informações, né, traz essas questões que têm sido colocadas para a gente na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Saúde e através da própria mídia também, né, que o debate aqui na Câmara se pauta muito pelo que a imprensa também noticia, as informações que são trazidas através da imprensa. E um último dado também que nos trouxeram, que nos pediram para colocar, é a questão da execução orçamentária, né, que, segundo as informações, há disponível para ser executado em manutenção dos CAPs da rede, em 2017, 7.451.000, mas até outubro de 2017 só foi executado 3.694.000. Né, então, faltariam aí cerca de 4 milhões ainda a serem executados, né, e só restam apenas 2 meses, né, daqui para dezembro. E um outro montante também seria para a implantação dos CAPs, né, que está previsto 5.127.000, foi até aumentado para 5.472.000 e só foi executado 119.000, sendo que 40.000 desse recurso executado se referia às despesas do ano anterior, né? Então, assim, existe um orçamento disponível, mas não está havendo uma execução adequada desses recursos para que essa rede possa ser melhorada, possa ser mantida e possa, inclusive, ser ampliada, né, tendo em vista que, diante desse quadro também que o país está vivendo, de grave crise econômica, grave crise política, aqui na nossa região, grave crise hídrica, né, que tem aumentado, por exemplo, o número de pessoas vivendo em situação de rua e que, com isso, vem agravos também relacionados à saúde mental, é necessário que realmente haja uma boa gestão e eficiência na execução desses recursos para que essa política tão necessária, né, nesse momento de muita dificuldade, possa dar conta de atender a população. Então, essas eram algumas contribuições que eu queria trazer aqui para a mesa, tá certo? E aí eu queria pactuar com todas e todos aqui da mesa um tempo de fala de até 10 minutos, para que a gente possa também depois ouvir as colocações da plateia. A Márcia pediu para usar da palavra primeiro, porque ela tem um compromisso, né? Então, gostaria de passar a palavra, então, para a Márcia Araújo, que é conselheira do CREAS e representa também o Fórum Cearense de Luta Antimanicomial. Boa tarde, cumprimentar a todos e a todas, né? Parabenizar a iniciativa da vereadora Larissa Gaspar, através da Comissão, né, de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal,
no qual já temos, né, um diálogo, né, desde 2014 estabelecido, né, com algumas pautas relacionadas à saúde mental aqui na Câmara, né, através da Comissão de Direitos Humanos. Né, então, faço a fala aqui também, representando o Fórum Cearense da Luta Antimanicomial, o Conselho Regional de Serviço Social. Então, como a vereadora bem colocou, né, a Política Nacional de Saúde Mental, de certa forma, a partir dos anos 90, né, veio de forma a ser implementada, a ser construída, através de um grande diálogo, né, com a sociedade civil, através também dos movimentos sociais, né, onde se pautava um novo modelo, um modelo de atenção psicossocial que pudesse superar, né, o modelo manicomial, e que os serviços pudessem ser substitutivos aos hospitais psiquiátricos, né? Então, foi toda uma conquista, né, a partir do diálogo com os trabalhadores, usuários e pessoas da comunidade geral, né, que culminou também, que é o que a gente chama de modelo de reforma psiquiátrica, ele culminou também com o modelo de reforma sanitária, né, que a partir do momento de redemocratização do país, a partir da Constituição de 88, né, se pensou na possibilidade de implementação pela primeira vez de uma política de saúde mental. E isso foi construído aqui no Brasil, a partir dos anos 90. Que culminou também com a implantação, né, da Lei 10.216, né, que ela traz esses diretrizes e princípios a partir do que vão nortear toda a construção dessa política. Nem essa política ela é pautada mesmo na questão do cuidado e liberdade, como uma política pública, né, que a partir de um redirecionamento de serviços, de uma rede substitutiva de vários serviços e vários dispositivos, para além do CAPS, inclusive, né? O Centro de Atenção Psicossocial seria um desses dispositivos, mas existem as residências terapêuticas, leitos psiquiátricos em hospitais gerais, ou então leitos psicossociais, CAPS infantil, centros de convivência de arte e cultura. Então, uma série de elementos, uma série de dispositivos e serviços que reestrutura o modelo, que é o que a gente chamou depois, que veio como rede de atenção psicossocial, que foi implementada pela portaria 388. Então, enquanto política pública, nós temos uma política pública na qual nós defendemos, né, acreditamos nessa política como real, né, mas a que a gente tem percebido realmente é uma dificuldade, um desafio muito grande da implementação dessa política por parte dos gestores municipais, né? A gente tem vivenciado um momento de uma realidade brasileira gritante em relação a um grande número de processos de desigualdade social, expressões da questão social através do desemprego, da violência. Então, questões relacionadas à saúde mental também estão inseridas nesse processo, né? E a gente faz essa defesa, né? Aqui em Fortaleza, nós participamos em 2004 de um diagnóstico, acho que foi o primeiro diagnóstico que foi feito aqui por essa Comissão de Direitos Humanos, da rede de atenção psicossocial. Eu participei, algumas pessoas que estão aqui na mesa também participaram, usuários, onde foi através de denúncia de usuários e trabalhadores, tendo em vista, né, a precarização, né, de toda a rede de saúde mental de Fortaleza, no que diz respeito à falta de continuidade dos serviços, através da dificuldade da regularização da medicação, da alimentação para os pacientes intensivos, né, que esses pacientes intensivos poderiam estar sendo acolhidos, né, nos serviços 24 horas que não existiam, que alguns existiam, enfim. E, então, através dessas denúncias, nós realizamos esse diagnóstico. E esse diagnóstico já apontava tudo isso, né? Que é a atual conjuntura de precarização, a rotatividade dos profissionais, onde no relatório a gente apontava a necessidade urgente de concurso público, né, como algo que é prioritário para a rede de atenção psicossocial, tendo em vista a questão de uma das ferramentas de cuidado que são importantíssimas, que diz respeito à questão do vínculo entre profissional e usuário. Isso é um elemento importantíssimo no processo de tratamento e de acompanhamento, né, de reabilitação psicossocial. Mas essa rotatividade de profissionais, inclusive, estava gerando impactos negativos, né, inclusive na questão do acompanhamento e tratamento. Né? Então, foi uma realidade que foi constatada, né? E a gente constatou também, através do relatório, a extinção de alguns programas que já existiam, como o programa Arte e Saúde,
que era um programa interessante, que trazia a questão do reconhecimento, né? Foi reconhecido pelos usuários e trabalhadores, que era um projeto que trazia a questão da arte, da cultura como um elemento importante no processo de reabilitação também psicossocial. E a extinção também dos núcleos de atenção psicossocial aqui em Fortaleza foram extintos como dispositivo importante de articulação entre a saúde mental e o Programa Estratégia de Saúde da Família e a saúde e os programas relacionados à atenção em saúde no território através da atenção primária em saúde. Esses serviços eles não existem mais, né? Então tudo isso foi apontado. Desabastecimento contínuo da medicação, falta de alimentação e subsídios elementares, né? Então, tudo isso nos impulsionou para que nós pudéssemos continuar uma luta incessante, né? Então, o Fórum Cearense da Luta Antimanicomial fez um requerimento, né, para o Conselho Estadual de Saúde, solicitando a implementação e reativação da Comissão Intersetorial de Saúde Mental, para que pudesse pautar, né, todas essas questões, esses desafios que Fortaleza estava enfrentando, e a partir daí que pudéssemos pensar em estratégias concretas, né, de resolutividade em relação a esses problemas, essas questões. Né, e a partir daí nós realizamos outros diagnósticos, audiências públicas, junto com o Ministério Público, Defensoria Pública e outros atores envolvidos, a Universidade Federal do Ceará, através de grupos específicos de estudos relacionados à questão da saúde mental, assim como a Universidade Estadual do Ceará também, outros atores importantes, e a partir daí nós solicitamos uma ação civil pública em relação à questão da saúde mental no município de Fortaleza, só que foi constituído um TAC. Então, hoje, Fortaleza, existe um termo de ajustamento de conduta, eu trouxe até uma cópia, eu vou entregar para a Comissão de Direitos Humanos daqui, e esse TAC, ele traz exatamente todos esses pontos, esses elementos que foram já agora, né, relatados aqui nessa audiência, como pontos que precisavam ser fortalecidos, pensados e analisados, e a partir daí, o TAC, ele vem como esse documento, né, existem prazos específicos, inclusive, para o cumprimento de alguns pontos em relação a regularização e reestruturação da rede de atenção psicossocial de Fortaleza. Concurso público prioritário, né, implementação dos CAPs 24 horas, porque, como foi bem colocado, com a legislação bem esclarece que a população, a partir de 200 mil habitantes, é necessário um CAPS tipo 3, que possa acolher crises, que possam acolher situações, né, que de repente, para evitar uma internação psiquiátrica, esse CAPS pode, de repente, acolher essa crise e as pessoas ficam um determinado tempo, 15 dias. Existe aqui um CAPS 24 horas, que fica na Regional 2, mas seria necessário que cada regional tivesse um CAPS 24 horas, porque cada regional tem acima de 300 mil habitantes. Né? Inclusive CAPS 24 horas, CAPS geral e CAPS AD, que é um CAPS específico para pessoas que têm alguma questão relacionada a álcool e outras drogas. Né? Então, se Fortaleza realmente quisesse seguir o que diz, que regulamenta a política e a legislação, cada regional deveria ter o CAPS 24 horas AD e geral. E o CAPS infantil também. Seria isso. Então, residências terapêuticas. Então, o TAC... não tem. Mas o TAC traz essa questão também da unidade de acolhimento transitório, né, que Fortaleza recebeu recurso do Ministério da Saúde de 2014, mas que esse recurso não foi executado de forma efetiva, assim, ele não foi executado. Então, o TAC, ele traz isso como um ponto importante para que possa ser revisto, né, como você bem falou, essa questão de alguns recursos públicos que foram já repassados pelo Ministério da Saúde, mas que não foram executados por Fortaleza. Né, e a gente ser pensadas, e daí a importância do controle social, da participação dos usuários, dos trabalhadores, para que a gente possa realmente pensar, né, a partir dessas questões, o que a gente pode estar não só cobrando, certo? Não só cobrando, mas pensando de que forma efetiva isso vai ser realmente, de forma concreta, efetivado no município de Fortaleza. Né? Nós estamos
monitorando, existe um monitoramento e acompanhamento desse termo de ajustamento de conduta. Essas reuniões elas são mensais, junto com o Ministério Público e todos os atores envolvidos, né? Porque existem os prazos e cada mês, alguns prazos eles precisam ser cumpridos, né? Tendo em vista a questão do pagamento de multas, enfim, né? E uma proposta, inclusive, não vou poder ficar até o final, mas uma proposta de encaminhamento é que a Comissão de Direitos Humanos possa convidar, né, oficializar o Ministério Público, a Prefeitura de Fortaleza, os atores envolvidos, para que a gente possa, para que a comissão possa se apropriar desse documento e, a partir daí, também ser um ator a mais nesse processo de acompanhamento e monitoramento. Né, assim, tendo em vista toda a importância da comissão, que já vem pautando questões relacionadas à saúde mental, né, eu acho que a comissão pode, sim, estar acompanhando e monitorando todo esse processo. Certo, gente? Eu acho que nós temos alguns usuários e trabalhadores aqui, vocês podem apontar algumas questões relacionadas ao serviço, como estamos, né, no momento. É isso, que é importante o debate. Tá, ok. Obrigada, Márcia. Queria, então, passar agora a palavra para a doutora Sandra Coelho. Se quiser usar, Boa tarde. Eu, diferentemente, acho que da maioria, trabalho no Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto. E fiquei muito feliz quando eu vi, e por isso parabenizo a vereadora, quando eu vi uma audiência para se tratar desse assunto. É preciso que a gente se aproprie, como está colocando aqui a Márcia, nós, povo, não só nós trabalhadores, mas nós, povo, nós pacientes, nós familiares, do que vem acontecendo. A gente sabe que Fortaleza dispõe do equipamento, de todos os equipamentos previstos na lei. Eles só não funcionam como deveriam. Então, assim, tem recurso? Se tem recurso, o que é que está acontecendo? É preciso que se veja. O que a gente vê no Hospital de Saúde Mental, que tem a proposta de ter pacientes internados em tempo mínimo para tirar de crises agudas, até como apoio à família, o que a gente vê lá diariamente é o discurso de vá para o CAPS não funciona. O CAPS não tem remédio. O CAPS não tem médico. O CAPS não funciona. E aí nós, de tanto ouvir, a diretora convidou o município, nós juntamos, acho que toda a rede, não foi, Tânia, para uma conversa no hospital, para que a gente compreendesse o que está acontecendo nessa contramão dessa história, porque hospitais psiquiátricos já deviam estar extintos, esses leitos já deviam estar dentro de hospitais clínicos, mas não há a menor condição. Não há a menor condição. Vocês precisam ver a condição dos pacientes que chegam no Hospital de Saúde Mental. São pacientes graves, são pacientes com riscos graves de suicídio, que colocam em risco a vida das famílias, enfim, são pacientes que precisam estar protegidos. Eles não deveriam ter chegado com uma crise até aquele ponto, se eles tivessem uma assistência anterior. Se o CAPS estivesse lá na ponta fazendo um atendimento melhor. E alguns até, talvez, apesar de assistência... Sim. Alguns até, talvez, chegassem, porque a saúde mental, nós que conhecemos, sabemos que é uma situação... algumas situações são inatingíveis, é uma doença que vai embora, enfim. Mas outras não, outras têm controle absoluto. Talvez eles não chegassem, mas esse talvez é que a gente precisa eliminar. Agora, lá nós temos sim a política de o tempo que ele vai ficar aqui é o tempo necessário absolutamente para ele sair da crise. E depois disso ele será encaminhado ao CAPS da regional dele. Então, eu estou lá na dependência química, fazendo contato pessoalmente com as pessoas do AD, que estão mesmo, de fato, agendando para tempos muito longos. Às vezes o paciente até recai antes da próxima consulta. Se não for um paciente que já está na rede, realmente elas estão com dificuldade de agendar. E aí, eles se valem sim do hospital psiquiátrico, eles se valem sim das UPAs. É o jeito, eles não têm outra opção. Agora, quanto à distribuição de medicamento, eu acho que a Itana pode falar melhor do que eu, porque eu vejo os pacientes chegarem sim com medicamento lá. Eles chegam sem assistência, porque da receita,
vereadora, não é o suficiente. Dar receita, qualquer médico daria. A questão é esse vínculo que a doutora Márcia falava aqui. A rotatividade de profissionais em qualquer serviço, não só na saúde mental, mas prioritariamente na saúde mental, em qualquer serviço. Vamos saindo da saúde, vamos lá na educação, você colocar uma criança numa escola, lá no maternal, no jardim, ela forma um vínculo com a professora e ela vai embora, e vem outra e vai embora, você dificulta a adaptação. Então, esses vínculos são importantes. Essa é a questão para assistência. Essa é a questão da necessidade do concurso e da efetivação das equipes. Mas, assim, bom, quem sofre com tudo isso? O paciente. Quem perde com tudo isso? A família. E aí alguém vai ter que socorrer. Eles estão acabando, por fim, se valendo com a gente lá no Hospital de Saúde Mental. Não, eu não faço avaliação geral de todas as regionais, não. Talvez a Aitana possa pontuar isso melhor. Nós estamos lá na Regional 6 e nós vimos a Regional 6, nós temos, talvez pela parceria ou não, mas a Regional 6 tem acolhido, sim, nossos pacientes de forma mais rápida, pelo menos com o tempo de atendimento, de consulta, entre a internação e a consulta, inferior a 30 dias. Né? Porque o paciente que se interna com a gente, ele sai com a receita e com medicação para 30 dias. O ideal é que ele chegue no consultório do médico antes disso, para manter ou para ajustar essa medicação. E aí, alguns regionais, de fato, não acontece. Mas o discurso deles, o CAPS não funciona, esse é um discurso que eu, pessoalmente, não aceito e que digo a eles, não funciona porque você não está lá. Não funciona porque você não foi lá na prefeitura. A gente tem que se apropriar dessa história desse não funciona e ajudar o equipamento a funcionar. É para nós, é nosso. É nosso. Então, assim, o profissional chega lá e aí diz assim, mas lá não tem condição de trabalho, por isso eu pedi demissão. Gente, faça isso não, vou melhorar. A gente tem que contribuir. Não pode ficar só nas costas do gestor, é nosso. A gente tem que entender que a gente precisa formar comitês, fazer conselho gestor, solicitar audiências. Eles são tão abertos, né? A gente, pelo menos a nós, toda vez que a gente chamou, eles foram solícitos. E eu imagino que agora, com o termo de ajuste do Ministério Público, tem um prazo, não é, Itana? Eu sou muito esperançosa, sabe? Eu tenho fé na vida. Eu acredito numa melhoria e, assim, deixo aqui à disposição o que a gente puder fazer para contribuir com o município, com os CAPs, e mais do que acolher o paciente, como estamos acolhendo lá no Hospital de Saúde Mental, eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar é acolher aquele povo. Não tem como ficar sem assistência, não tem como. Fica aqui à disposição de todos os que quiserem a ajuda da gente e contribuição por lá. Mas, digo de novo, acredito na melhoria desse município. Estão aí todos os equipamentos, está aí tudo à disposição da comunidade, a gente precisa fazer isso funcionar sim. E acredito nesse comitê gestor de lá. Muito obrigada, doutora Sandra. Queria, então, passar a palavra para o senhor Eliseu de Souza, que é coordenador de comunicação do Movimento de Saúde Mental Comunitário do Bom Jardim. Luciano aqui. Boa tarde a todos vocês. Estava refletindo aqui sobre uma política pública. Uma política pública, ela começa com a pressão da sociedade querendo aquela política. Depois ela exige um agendamento para gerar programas, e esses programas precisam de investimento. Então, termina que a política pública, ela surte o efeito à medida que o investimento orçamentário corresponde ao que a demanda apresenta. Eu gostaria muito que essa plateia aqui estivesse lotada, na verdade, esse auditório estivesse lotado. O país vive um problema hoje de baixo investimento em seguridade social, em política pública, voltada para as questões sociais da saúde e da educação. E a saúde mental, como a vereadora Larissa falou no início, ela está num crescendo de problematização. A projeção é que em 2050 ela seja talvez a primeira ou a segunda causa de internação, até de mortalidade no mundo, e isso repercute no Brasil, no Ceará e Fortaleza. É de uma gravidade excepcional.
E eu acho interessante quando eu vejo aqui, por exemplo, o seu Francisco, que está ali na plateia. Seu Francisco é da rede de atenção psicossocial. E essa rede que pode avançar mais e tensionar mais os governos locais, a partir do governo municipal, por exemplo, para que você tenha respostas na efetivação de programas. Mas eu queria destacar aqui um elemento fundamental na política pública de saúde mental. Já foi dito nessa mesa, essa política pública tem mais de 40 anos de luta. É da década de 80 que ela vai se intensificar com a Constituição de 88, e vai ser no ano 2000 que vai, de fato, ser efetivada como política pública. Até então, o caso do Damião em Sobral, no final da década de 90, ele foi propulsor de um sentimento nacional, e o sentimento nacional provocado pela própria ONU, com a denúncia de maus tratos em uma clínica psiquiátrica. E aí a gente começou a olhar, a sociedade começou a perceber que o problema da saúde mental era um problema que atingia cada um de nós. Começou-se a perceber a questão do problema do estigma da pessoa que enfrenta a atenção para ser cuidada como uma pessoa com algum transtorno mental. E o movimento de saúde mental comunitária, que eu estou aqui representando, ele começou na esteira dessa luta, em 96, uma luta territorial no Grande Bom Jardim, para atrair para aquela comunidade serviços socioterapêuticos para cuidar das pessoas em situação de depressão, de angústia, de casos graves de tentativa de suicídio, que naquela época, em 96, já era uma coisa densa e muito importante na comunidade. E foi o padre Rino Bonvini, que é um psiquiatra, que tinha viajado e vivido experiências na África, experiências aqui na América Latina, no Equador, experiências nos Estados Unidos, que encontrou aqui o Dr. Adalberto Barreto no Pirambu, fazendo um trabalho fantástico, e aí levou para o Pirambu, o padre Rino levou para o Pirambu 30 pessoas da comunidade do Grande Bom Jardim, que em sua maioria eram pessoas alfabetizadas e letradas, mas que não tinham quaisquer formações de nível superior, por exemplo. E lá se aprendeu uma técnica muito importante que foi implementada, que é a técnica da terapia comunitária. E aí o movimento começou a implantar no Grande Bom Jardim, movimento de saúde mental comunitária, com acompanhamento do Dr. Adalberto Barreto, com acompanhamento do Dr. Mourão Cavalcante, e com o protagonismo do padre Rino à frente, padre Rino Bonvini, que é psiquiatra, um trabalho que funciona pelo menos em 3 eixos. O primeiro deles é a prevenção. A prevenção às dependências, que começa pelo problema alcoólico, ela é ponto de partida. Depois, o acolhimento dos sofrimentos, que nós identificamos lá na região do Bom Jardim, e com a presença da reflexão científica, são chamadas dores da alma e problema de pobreza internalizada. Pessoas que, historicamente, viveram situação de exclusão, de empobrecimento, que começaram a sofrer por dentro e estourou isso em doença. Então, o segundo eixo é identificar esse problema, desse sofrimento. E o terceiro, realmente, vocês estão trazendo aqui à baila, que é o momento chave. Quem está com o transtorno já com a gravidade importante, vai para o hospital. E a nova política, doutora, ela realmente não deveria estar mais no hospital. Infelizmente, ainda está socorrendo, porque ela deveria estar nos CAPs nível 3, acolhendo até 24 horas, quando fosse o caso, para que próximo da comunidade a família pudesse acompanhar. Esse é o sonho dessa política. O sonho dessa política é que as famílias possam acompanhar seus entes queridos com o transtorno e que nós possamos tratá-los como cidadãos de direito e não como doido ou doidinho ou doidinha. Então, nós estamos trabalhando também há 21 anos no Grande Bom Jardim e em regiões aqui do estado do Ceará, essa desconstrução da ideia de que a pessoa com transtorno mental, com sofrimento, é diferente de outras doenças. É diferente sim como doença, mas não é o problema como estava posto, de ser isolada, de ser trancada num quartinho com a grade, ou de ser levada simplesmente a uma reclusão num manicômio. Então, nós estamos superando tudo isso, e a comunidade tem feito a sua parte à medida que ela avança no entendimento dessa cultura, de uma nova forma de perceber a pessoa diferente. Hoje nós tratamos a pessoa com depressão, com transtorno,
Aliás, quase todo mundo diz que está deprimido, né? Teve uma tristezinha, já fala, estou deprimido. Então, na verdade, ter o cuidado de entender mesmo os processos, compreender o que é isso, e aí tratar a partir da comunidade. Então, esse é um caminho que o movimento vem trilhando. Tem alguns minutinhos? Tem ainda 4 minutos. Vem trilhando e construiu uma saída que nós chamamos de abordagem sistêmica comunitária. O nome é pomposo, mas é muito simples. As pessoas são convidadas a cuidarem de si e a cuidarem da comunidade de uma forma integrada. E essa forma de integrar pessoa, comunidade, família, faz com que as coisas amenizem. E aí a gente consegue buscar o equilíbrio corpo, mente, comunidade e espírito, espiritualidade. Não no sentido meramente religioso, mas no sentido de a pessoa acreditar em si e dar um passo à frente. Quantas pessoas, eu tenho até um vídeo que eu documentei de uma senhora lá do Bom Jardim, superaram a ideia de suicídio à medida que foram acolhidas num processo socioterapêutico. E o processo socioterapêutico vem a exigir cada vez mais investimento nesse processo, para não chegar lá no hospital, para não chegar lá no CAPS 3. Então, quando a gente acolhe antes, escuta, acolhe e dá um acompanhamento de cuidado socioterapêutico, muitos dos casos ficam ali e voltam à condição de convivência boa, convivência saudável. Então, por tudo isso, eu acho importante a gente defender a linha de atuação de instituições como o Movimento de Saúde Mental Comunitária, como o Projeto Quatro Varas e outros projetos aqui na cidade, que fazem esse meio de campo, né, que facilitam, que faz exatamente pôr em prática a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares de Cuidado. Ela tem dado, não é à toa que o SUS reconheceu, não é à toa que em 2006 o SUS instituiu essa política, porque se compreendeu aí economia de recurso, investimento e salto de qualidade no retorno das pessoas à sua saúde, quando comprometida ali. E nós estamos aqui numa demanda, né, com a Prefeitura de Fortaleza, está aqui ao meu lado a representante, já de alguns meses, para renovar um convênio para que possa se fortalecer no CAPS do Bom Jardim o sistema integrado de socioterapias, que tem arte, música, espetáculo, acolhimento, relaxamento, tem reiki, tem grupo de autoestima, tem terapia comunitária, tem uma série de serviços que vocês podem ir lá e conferir, porque mesmo com dificuldades financeiras, os serviços principais são mantidos. Nós temos toda terça-feira terapia comunitária, toda quinta-feira grupo de autoestima, toda segunda-feira à noite grupo de biodança, e é um processo que não pode parar, porque a comunidade tomou de conta. E só para concluir essa primeira fala nossa, o Movimento de Saúde Mental Comunitária trouxe para o Bom Jardim o CAPS geral tipo 1. O CAPS do Bom Jardim é uma conquista do movimento com a comunidade. Não foi à toa que foi para lá, foi uma demanda. Aí, como eu iniciei aqui, foi uma pressão, um agendamento e uma conquista de um programa, no caso, o CAPS, para o Bom Jardim. E também uma residência terapêutica que lá foi implementada. Esses são caminhos da política de saúde mental que tem avançado no Brasil, que nós, como sociedade civil, precisamos realmente que a rede de atenção, que inclui familiares, as pessoas que estão sendo acolhidas e profissionais, possa avançar mais nessa pressão política. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Eliseu. Antes de passar aqui para Mairá, a doutora Sandra pediu só para fazer uma complementação. É só para concordo plenamente com você. Eu tinha que ser justa, eu me referi ao CAPS da Regional 6, porque nosso equipamento é Regional 6, mas eu tenho uma parceria bem pertinho com o Bom Jardim. A Natália da terapia comunitária vai uma vez por mês para o Elo de Vida, que é um hospital dia nosso, e outras atividades do Bom Jardim se dão lá. Mas o que você fala é o que a gente deseja, é serviço humanizado. Acho que todas as formas de abordagem, todas as terapias cognitiva, comportamental, comunitária, todas elas têm o seu valor, desde que a gente pense na questão da humanização. A família tem que estar junto, a família tem que ser assistida. Né? Assim, não tem por que os CAPs não fazerem isso.
Obrigada, doutora Sandra. Então, a gente passa para a Mayra Lobato, representando aqui o Conselho Regional de Psicologia. Obrigada, boa tarde. Agradecer o convite, né, em nome convite da nova deputada, ou deputada vereadora. Eu acho que primeiro a gente falar desse assunto, até para não me repetir, né, acho que é mais importante realmente a gente ouvir a plenária, ouvir, né, os usuários. Eu acho que é mais importante nesse momento, mas rapidamente fazer algumas considerações de algumas coisas que estão acontecendo, falar um pouquinho mais de alguns pontos que a Márcia já falou, né, que a Márcia já tocou. Mas o primeiro ponto que a gente tem que considerar é a sociedade adoecedora que vivemos, né? A gente vive num modo de vida que é adoecedor. Então, cada vez mais a gente tem mais processos de adoecimento que são ligados ao nosso modo de vida. Né? Então, o aumento das tentativas de suicídio, do índice de suicídio, da questão do problema, né, do uso das substâncias, todos têm a ver com o nosso modo de vida na nossa sociedade, né? Do exacerbado consumo, do individualismo e diversas outras questões, né, que estão pautando o nosso modo de vida. Então, a gente não pode separar, né, a questão da saúde mental do nosso modo de vida em geral, entendendo, né, como um fenômeno complexo que é. Não é um fenômeno simples, né, e também não é uma questão que a gente resolve, como todo mundo aqui já falou, que é somente com medicamento, que a gente dá um remédio e a pessoa fica bem. É uma complexidade bem grande, né, da terapia na saúde mental, né, do que esse é terapêutico na saúde mental. Então, nesse contexto, a gente, historicamente, né, no Brasil e também no mundo, vem construindo políticas de atendimento à saúde mental que, justamente, a gente saiu do lugar do hospital, que violenta, que segrega, que tortura, né, para a construção de diversos dispositivos que cuidam da saúde mental. Então, nesse sentido, a gente pensar essa rede, que a gente tem que debater a nossa realidade, né, aqui de Fortaleza. Então, primeiro, a gente hoje vive o que a gente tem de legislação. A gente tem a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que é instituída pela portaria. Então, ela é a primeira também que inclui o que é essa rede substitutiva, o que é que vai dizer que é essa rede, e que essa rede funciona de acordo com as redes de atenção à saúde, né, que é um modo também que a saúde do Brasil também foi se organizando. Então, nesse sentido, a gente precisa ter um cuidado que não é só eu estou encaminhando aqui, eu sou do posto, encaminho para o CAPS, que encaminho para o hospital. Não, a gente tem que pensar uma rede que se comunica, que trabalha conjunto. Então, pensar uma rede que trabalha conjunto, o ponto principal dessa rede é a atenção primária, né? Que no nosso caso aqui, a saúde da família são os postos de saúde, né? Que é a responsável pelo atendimento longitudinal. O que é longitudinal? Né? No decorrer do tempo, esse que acompanha a pessoa, né? Nesse decorrer do tempo, em diversas circunstâncias que ocorrem com ela e próximo à casa dela, próximo do seu, né, território de vivência. E, a partir daí, a gente organiza a pessoa, né, a pessoa que é acompanhada em toda a rede, mas não tendo mais um triângulo. A gente tem uns círculos, diversos círculos que se comunicam. E aí a gente não consegue chegar nesse círculo ou ter essa longitudinalidade do cuidado se a gente não tem todos os pontos dessa rede, né? Se a gente não tem funcionando uma urgência e emergência em saúde mental, se a gente não tem funcionando, né, o CAPS 24 horas que acolha as crises, se a gente não tem residência terapêutica, se a gente não tem centro de convivência, se a gente não tem NASF, se a gente não tem estratégias de reabilitação psicossocial, né, as cooperativas e outras estratégias. Então, como é que a gente vai construir uma rede se a gente tem muitas falhas? Como é que o CAPS sozinho vai responder a uma demanda que não é só dele? Né? Então, não é só o CAPS não funciona, é a rede não funciona. Né? Então, a gente tem que sair para a discussão do colocar uma rede de saúde mental que é CAPS-cêntrica. A gente vem há muito tempo debatendo isso, né? A gente que debate saúde mental.
para pensar uma rede toda. Então, é importante a gente frisar que a gente precisa pensar e lutar por uma efetivação da rede como um todo, né? Então, é uma luta nossa do Conselho de Psicologia ampliar o acesso à saúde mental, né? Então, toda a nossa discussão do cuidado em saúde mental, né, do Setembro Amarelo, também do Dia da Luta Antimanicomial, é que a gente amplie o acesso aos cuidados em saúde mental, aí não só a psicologia, né, mas entendendo que todas as profissões são importantes nesse cuidado em saúde mental. Então, hoje, né, pelo dado que a vereadora colocou, a gente vê que a maioria das pessoas que têm um sofrimento não são acolhidas no seu sofrimento, mesmo que ainda não seja um transtorno, né? A gente sabe que justamente essa reincidência de diversos episódios vai causar uma cronicidade que muitas vezes poderia ser prevenida. E aí, tanto do ponto de vista dos transtornos mentais gerais, como do ponto de vista dos transtornos relacionados ao uso de substâncias, né? Então, a gente, em vez de prevenir a nossa rede atual, que não funciona como rede, ela faz aumentar a cronicidade das pessoas que são atendidas nessa rede, né? As pessoas ficam pingando de um lugar no outro, né? De um serviço ao outro, e não conseguem ter um tratamento realmente efetivo em lugar nenhum. Então, nesse sentido, o Conselho de Psicologia ele está participando de todas essas ações, né? Ele está participando muito ativamente, participou muito ativamente da construção do TAC. O Conselho de Psicologia fez um relatório também, né, de visitas a todos os CAPs e todos os serviços de saúde mental. O Conselho também está participando de uma ação, uma ação civil no Tribunal, na Justiça Federal, na Defensoria Federal, justamente para a implementação dos CAPs 24 horas em Fortaleza. Né? É uma ação de extrema importância, porque se a gente não tem o cuidado à crise de maneira aberta, a gente nunca vai fechar o hospital mental, né? Então, assim, o hospital mental ele vai continuar tendo uma necessidade, né? E que a gente sabe que quando você não fecha, também a gente não constrói a rede, porque também é muito dinheiro investido no hospital, né? Então, o dinheiro estadual poderia ter serviços estaduais e poderia ter uma verba também estadual, né, para essas questões que no momento estão no hospital, né, de saúde mental. Nós também estamos participando, né, de diversas ações aí com os movimentos para fortalecer, né, essa luta pelo acesso ao cuidado de saúde mental, ao direito da população. Então, a gente vem aqui reafirmar, né, todas essas questões e se colocar sempre disponível para estar, né, trazendo informações. A gente tem muitas informações também sobre os serviços, né, de saúde mental, sobre todas essas questões, e para a implementação de todos os serviços da rede que, infelizmente, a gente não tem, né, presentes em Fortaleza. Muito obrigada, Mayra. Queria, então, passar agora para a senhora Regina Cláudia, que é supervisora do projeto Rede da Fiocruz Senad. Oi. Oi. Melhor? Então, pessoal, boa tarde. Gostaria de saudar a mesa, a pessoa da vereadora Larissa, e agradecer o convite de estar aqui. E foi bom ficar por esse momento, que eu vou me situando nas outras falas, né? Gostei especialmente da fala do colega do Bom Jardim. Eu gosto muito de aspectos históricos. E esse movimento de luta antimanicomial tem realmente décadas, né? Estaremos comemorando esse ano 30 anos da Carta de Bauru, quando houve uma organização de trabalhadores, movimento de trabalhadores da saúde mental, fazendo 30 anos, no momento que ainda não existia o SUS, no momento que a gente estava esboçando uma reforma psiquiátrica, uma reforma sanitária. E aí tem um autor, que é o Sérgio Aroca, que ele diz que a reforma sanitária
é um processo civilizatório. Então, nós tivemos pessoas envolvidas, primeiro que deram seu sangue, que deram sua vida por essa luta. Nós assistimos no desenvolver dessas 3 décadas a articulação de uma rede intersetorial, né? Primeiro intrasetorial, depois intersetorial, pessoas que, de certa forma, se envolveram pessoalmente em estar fechando os hospitais psiquiátricos e vendo uma forma de tratar a loucura, uma forma diferenciada, uma forma comunitária, uma forma dizendo que ser louco não é ser diferente das pessoas, né? A loucura não é para viver segregada, não é para viver cronificada. Nós temos que, de certa forma, devolver a cidade aos loucos. E, afinal de contas, todos somos loucos um pouquinho, né? De perto ninguém é normal. E aí a gente foi com muita luta. Eu lembro que foram 12 anos para conseguir aprovar a lei da reforma psiquiátrica. 12 anos. E hoje nós vivemos um momento histórico que, na virada da noite, né, a gente só sabe das coisas porque hoje existe internet. De repente você tem uma lei, outra, que não satisfaz nenhuma demanda, que não satisfaz os desejos, os anseios, as necessidades da nossa população. E aí a gente fica pensando, hoje nós estamos num momento que a gente tem que lutar para assegurar o que já tivemos como conquistas sociais, como direitos sociais. A gente não está lutando para ampliar, a gente não está lutando para qualificar, a gente está lutando para permanecer. E hoje de manhã eu tive a felicidade de ouvir um debate na Fiocruz, que o Ministério da Saúde está propondo uma revisão da política de saúde mental. Né? Revisão. E que revisão seria essa? Se colocando que alguns CAPs não estão prestando informações sobre os seus atendimentos, né? E aí é uma quantidade de 10% desses CAPs, né, que são milhares no Brasil inteiro, dizendo que a ocupação dos hospitais gerais não está a contento, está apenas a 15% da necessidade, e que é uma luta histórica, a questão do hospital geral dentro dessa rede de cuidados. É uma questão que a gente nunca conseguiu resolver muito bem. Há vamos dizer, uma repulsa de receber. É como se o paciente que tivesse algum transtorno, ele não tivesse o direito, ele não tivesse problemas clínicos. Então, isso é um problema histórico da nossa reforma. A gente não pode colocar isso. E aí, nisso tudo, o que está acontecendo? Não está mais havendo habilitações de novos equipamentos, CAPs, por exemplo, residências. Não está havendo habilitação, então teria que ficar todo sob custeio das prefeituras. E isso vai fragilizando a construção da nossa política. Essa revisão nada mais é do que querer reverter o modelo que passamos 30 anos para construir. E dizer, de repente, não, a gente precisa de hospital psiquiátrico. Aí eu acho linda a fala da nossa TO aqui, reconhecendo que o hospital psiquiátrico é uma coisa que existe por uma necessidade, mas que precisa ser superada, e a partir de quê? Do fortalecimento dessa rede intrasetorial, e não digo só da rede secundária, né? Hoje nós temos, no momento de qualificação da nossa política, de trazer a atenção à saúde para a atenção básica. Esse é o grande desafio, fortalecer a nossa atenção secundária, mas que pega os casos mais graves. E aí, quais são os casos mais graves? 3 a 4% da nossa população com psicoses, né? E se a gente for colocar a questão de álcool e outras drogas, a gente amplia bastante. Mas o que é que precisamos? É levar a sério essa questão do atendimento no território, com o vínculo, com a equipe de saúde da família, nos casos mais graves, encaminhar para o CAPS, para outros equipamentos, mas que a gente não fique ainda nesse modelo médico-centrado,
que é só para chegar lá, pegar essa receitinha, e daqui a 3 meses você vai lá, pega a receitinha. Não é assim. A nossa construção é uma construção interdisciplinar, multiprofissional. Eu acompanhei a implantação dessa rede de saúde mental aqui em Fortaleza no ano 2005, 2006. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui acompanharam com entusiasmo o que foi esse movimento. Os profissionais que vieram do interior, né? A gente fez um grande movimento, assembleias constantes dos usuários, né? Tivemos a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, tive a oportunidade, tinha muito um sonho de participar dessa conferência, participei de todas as etapas. Eu tenho uma vivência maior no campo de álcool e outras drogas. Nós reprovamos veementemente a internação em comunidades terapêuticas, dentro da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e vimos essa construção se derramando, né? Hoje, o que é que os nossos políticos a nível federal querem propor? Ampliação de vagas em hospitais psiquiátricos e financiamento de comunidades terapêuticas que não fazem parte do SUS. São instituições, têm todo o seu mérito. Já tive vários alunos ligados à comunidade terapêutica, tem pessoas missionárias, tem religiosos, mas a coisa pública, gente, é outra coisa. A coisa pública, ela tem que ter uma linha, um atendimento longitudinal, e a gente acredita o quê? No território, é lá na comunidade, né? Apesar do nome ser comunidade terapêutica, ela não é na comunidade e muitas vezes não tem terapia lá dentro, né? Então, o nome é muito bonito, mas o que seria realmente bonito é fazer a nossa rede voltar a funcionar. E aí precisa do usuário, e aí precisa de um vínculo empregatício, fixo, para os nossos trabalhadores. Gente, isso, na minha concepção, tem quebrado as pernas da nossa reforma. A partir do momento que eu não asseguro o trabalhador, ele não pode fortalecer o usuário, e assim a gente ir se fortalecendo mutuamente e fazendo a qualificação dos nossos serviços. Então, eu acho que a gente tem sim que retomar esse processo. Fico triste também de ver pouca gente na plateia. Eu acho que a gente tem que recomeçar a trabalhar as assembleias. O controle social é fundamental, a gente não pode se deixar abater, né? Eu conversava com uma colega aqui antes, que apesar de tudo que a gente está vivendo, nós temos que ter esperança, sim, resiliência, trabalho. A gente tem que... Nós não somos mais o Brasil da década de 70, da década de 80, nós evoluímos, e não é para trás que a gente quer ir, é para frente. Né? E se encararmos isso como uma lavagem de roupa suja, né? E nos mantermos fixos, né? Nos mantermos éticos, nos mantermos numa qualidade política, né? Trazer para nós a esperança e os grupos, né? Eu me lembro que eu fui em uma reunião da Abrasco há 1 ano e meio atrás, que todos os sanitaristas antigos, eles falavam que a gente só vai conseguir fazer a saúde que quer quando nos unirmos de novo. Enquanto a gente estiver cada um falando separado, cada um brigando para conquistar seu espaço, a gente não vai conseguir ter essa unidade para lutar por um objetivo comum, né? E aí, com 1 minuto que eu tenho, dentro dessa rede, né, eu não quero deixar de falar, mas para a minha experiência que vivi, né, vivo num trabalho hoje com pessoas de extrema vulnerabilidade, que são pessoas em situação de rua, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, usuários, né, não nesse trabalho, mas eu fiz uma pesquisa justamente com usuários de crack aqui na cidade. Na época, nós mapeamos 300 cenas de uso de crack em Fortaleza, né, fizemos uma pesquisa exaustiva nesses locais de uso. E aí, um dos equipamentos que eu vejo que ficou, e é uma tecnologia brasileira, baiana, que é o consultório de rua, gente. Nós temos que
colocar à frente o consultório de rua, porque, infelizmente, nós vivemos numa situação ainda de muita exclusão social, que aquela pessoa mais vulnerável, que está lá fazendo uso numa cena suja de crack, ela não vai ao sistema de saúde, ela não se sente bem de chegar numa unidade de saúde, numa unidade básica, às vezes não vai num CAPS, então a saúde tem que ir até ela. E o consultório de rua é um equipamento que traz uma equipe multidisciplinar móvel dentro de um carro que vai nesses lugares, né, que são mais delicados, que trabalham com a perspectiva da redução de danos, que a gente sabe que não vai acabar com as drogas, nós não vamos poder acabar com as drogas, a gente vai ter que saber conviver com elas, né, e da melhor maneira possível, trabalhando o quê? O cidadão. Então, eu desejo que a gente consiga outros momentos de fortalecimento. A gente precisa qualificar essa rede. E aí eu entro o que Márcia falou, a mesa trouxe muitas críticas, mas eu acho que, para além da crítica, tem a construção. A gente tem que chegar junto dessa gestão e tentar construir juntos um diferencial, né? Trazer Fortaleza, que Fortaleza foi uma cidade que sempre foi muito bem alinhada com as políticas públicas. A gente não pode perder esse afã. Né? A gente não pode perder essa vibração e não pode deixar de contribuir, cada um fazendo o seu papel de fortalecimento dessa rede de saúde mental, dessa rede de saúde, das políticas públicas da nossa população. Muito obrigada. Obrigada, Regina. Queria então passar agora a palavra para a doutora Teresitana, que é coordenadora da Política de Saúde Mental de Fortaleza. Boa tarde, gente. Gostaria de saudar a mesa, em nome da vereadora Larissa Gaspar, agradecer pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje, também sinto falta de mais pessoas, né, na plateia, para a gente poder, é importantíssimo esses momentos, né, em que nós, gestão, estamos aqui para até mesmo prestar esclarecimentos, né, de como nós estamos trabalhando nesse momento, né, nessa nova gestão, a política de saúde mental do município. Eu, particularmente, não cheguei aqui à toa, eu tenho uma história na rede de saúde mental de Fortaleza, estou desde o início também como a Regina, né, vi essa rede nascer, né, construímos juntos essa rede de atenção psicossocial. E desde que eu assumi a gerência da célula de saúde mental, estive na ponta como psicóloga, né? Posteriormente fui para a gestão, né? A nível central, depois coordenei uma unidade de saúde 24 horas, um CAPS 24 horas, trabalhei também 8 anos na atenção primária, então tenho essa vivência na atenção primária. E, assim, uma das coisas que me inquietavam bastante, Larissa, e a todos que estão aqui, é justamente essa precariedade toda e esse desmonte que nós estamos vendo acontecer no nosso país, não só com relação à saúde mental, mas principalmente com a política de atenção primária, todas as questões relacionadas às políticas sociais desse país, né? As perdas de direitos, enfim. E, assim, é importante ficar bem claro o registro aqui, que realmente houve a assinatura de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, né, pela doutora Joana Maciel, que é a atual secretária municipal de saúde, que entende a importância da rede de atenção psicossocial, não só a doutora Joana, mas a Secretaria Municipal como um todo, né? Mas que antes mesmo desse TAC ser assinado, antes mesmo de todas essas discussões com os coletivos sociais, com os conselhos, com a CISME, né, com todos esses atores, né, e pessoas que fazem parte, né, dos movimentos sociais e os próprios usuários e familiares e profissionais, nós também já tínhamos essa ideia, né, de
quando assumimos a gestão, de reestruturar a saúde mental de Fortaleza, né? Então, nós montamos um plano de ação, fizemos um diagnóstico situacional, né, de toda a rede de saúde mental de Fortaleza, fizemos visitas em todas as unidades de saúde mental de Fortaleza e, conjuntamente com essas discussões coletivas e com a Promotoria de Saúde Pública, né, nós montamos esse plano de ação que deu origem ao TAC, né, para reestruturar a rede de saúde mental de Fortaleza. Né? Então, essa reestruturação é uma reestruturação bem ampla, né? Ela tem a proposta, né, de melhoria em todos os pontos de atenção da rede, em todos os aspectos, né, que compreendem, né, o funcionamento da rede de atenção psicossocial, no que diz respeito à política de recursos humanos. A gente sabe das precariedades que nós temos hoje, dos profissionais de saúde que estão, né, muitas vezes nessas seleções temporárias, que depois de 2 anos muda todo mundo de novo, quando eles estão começando a pegar o manejo, tem que sair novamente, né? A questão da precariedade de infraestrutura, como você mesmo apontou, né? Capacitações para esses profissionais, o que faz uma rede funcionar são os recursos humanos. Às vezes você tem uma unidade que não tem uma infraestrutura tão boa, mas você tem um corpo de profissionais tão competentes e comprometidos que faz toda a diferença, né? Então, essa reestruturação, hoje a gente falando na questão do financiamento, hoje o que a gente vê no país é um subfinanciamento, principalmente no que diz respeito à saúde e à saúde mental também, né? Assim, o que a gente vê é o Ministério, assim, nos ameaçando de corte de recursos. O que o Ministério repassa, é importante frisar isso, o que o Ministério da Saúde repassa para o município de Fortaleza não dá para custear a rede, praticamente quem custeia a rede é o município de Fortaleza, né? Importante também dizer que seria importante também a contrapartida do governo do Estado para a saúde mental, que hoje em dia não há essa contrapartida, né? Apenas o município vem custeando. Para vocês terem uma ideia, só para dar um exemplo, né? O que o Ministério da Saúde repassa para custeio de um CAPS infantil é R$30 mil. R$30 mil nós não pagamos nem recursos humanos, né? Fora os outros custeios, as outras despesas que nós temos, né? Enfim. Então, gente, nessa perspectiva, né, a gente tem que entender também que a rede de atenção psicossocial, né, que foi criada pela portaria ministerial que estabelece no SUS, né, pegando aí os modelos europeus de saúde pública, né, de sistemas nacionais de saúde, né, o SUS adotou a política que foi recomendada também pela Organização Mundial de Saúde, pela OPAS, né, de que o Brasil adotasse a política de rede de atenção à saúde. E uma das redes de atenção à saúde é a rede de atenção psicossocial, né? E a rede de atenção psicossocial, ela é composta por diversos pontos de atenção. E cada ponto de atenção tem a sua competência com relação à assistência desses usuários. Porque muitas vezes, assim, a grande maioria das pessoas, da sociedade civil e dos próprios usuários tem a compreensão de que apenas os CAPs são responsáveis por esses usuários, né? Quando a gente sabe que, por exemplo, a porta de entrada da rede de atenção psicossocial é a atenção primária, que é a porta de entrada da rede de saúde do SUS, né? A atenção primária tem que dar conta de até 85% dos casos de saúde da população e a saúde mental também, né? O sujeito, ele não há uma dicotomia, né? O sujeito é um todo, então ele tem que ser visto na sua integralidade, né? As UPAs também são responsáveis, foi citado aqui, eu não sei, por uma das colegas, a questão da assistência às urgências e emergências, e não são apenas os CAPs que têm essa responsabilidade, as UPAs também, as portas hospitalares de emergência dos hospitais gerais, né, de emergência, urgência e emergência, também são responsáveis por esse usuário, né? E, na verdade, os CAPs, ele é justamente a atenção
especializada dessa rede de atenção psicossocial. Né? Então, a atenção primária é a porta de entrada. Aqueles usuários que não têm uma condição mais agravada, mais crônica, né, de um transtorno mental vamos dizer assim, grave e persistente, essas pessoas deveriam estar sendo assistidas pela atenção primária, né? Mas a gente sabe que para isso a gente tem que desenvolver condições para que isso aconteça. Então, dentro desse processo de reestruturação da saúde mental do município de Fortaleza, inclusive o prefeito, a primeira vez que um prefeito esteve no Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza, foi há 2 semanas atrás, foi para justamente falar sobre a reestruturação da RAPS Fortaleza. Foi um momento muito importante, porque tinha vários coletivos, vários profissionais, usuários, né? Então, assim, só para passar para vocês como essa gestão tem considerado a saúde mental como uma área prioritária, né? E um dos eixos, afora a questão das infraestruturas, todos os CAPs nesse TAC, né, que, como a colega colocou, tem prazos de execução, né? Todos os CAPs vão para estruturas físicas mais satisfatórias, realmente, como são casas alugadas, não são prédios próprios, a gente sempre fica nessa questão do aluguel, e aí os imóveis vão se deteriorando, e aí, realmente, com o passar do tempo, é necessário haver a mudança para um imóvel mais adequado para o funcionamento do serviço. Então, praticamente, quase todos os CAPs irão mudar para imóveis em melhores condições de trabalho. A questão do concurso público é uma das condições sine qua non, porque a gente tem a precarização dos contratos de trabalho, a gente sabe que na saúde mental a gente trabalha com vínculo, a gente não tem como fazer uma saúde mental, uma assistência de qualidade, sem o vínculo desses profissionais com esses usuários, né? Essa questão dos psiquiatras, né, também era um ponto de fragilidade, mas agora nós já concluímos o novo contrato com a cooperativa dos médicos psiquiatras, ainda não é a contratação ideal, mas é uma contratação menos precarizada, e a gente espera que o concurso público venha qualificar ainda mais, né, essa contratação e enfim, essa questão trabalhista no que diz respeito à assistência médica. Então, vamos iniciar as contratações para todas as unidades, né, para todos os CAPs de novos médicos que já estão entrando agora em outubro na rede. E um dos pontos, nós compomos um grupo de trabalho formado por pessoas que têm uma expertise, que têm uma história na saúde mental de Fortaleza, como o professor Eugênio Moura, né, da UFC, que foi meu professor também. O pessoal do Hospital Mental de Messejana se colocou à disposição para nos ajudar como um centro formador, né? Então, os meninos lá do hospital, o Fred, né, o Sampaio, enfim, aquele pessoal que faz um trabalho muito bacana, de uma nova assistência, né, de um novo paradigma de cuidar dessas pessoas, né, estão nos ajudando nas linhas de cuidado da atenção à saúde mental, e a gente está no momento de fazer o desenho dessa rede e de que cada ponto de atenção dessa rede se responsabilize por esse usuário. Porque hoje os CAPs, eles estão, além de eles serem o ponto da assistência, os únicos responsáveis por essa assistência, né? E aí causa o quê? Uma sobrecarga de trabalho, um número excessivo de pessoas, né, que ficam ali muitas vezes sem necessidade, que poderiam estar sendo assistidos nesses centros comunitários, nesses espaços no território de terapias complementares, alternativas, na atenção primária pelos médicos de família. E aí uma das condições e que a gente vem trabalhando aí para fazer que as linhas de cuidado funcionem de fato é a implantação do matriciamento em saúde mental, como uma política de saúde mental do município de Fortaleza, já uma pactuação com o coordenador da atenção primária, o Rui, né, para que a gente institucionalize o matriciamento como uma política de saúde mental do município de Fortaleza. Nós implantamos agora, na Regional 2, o projeto piloto desse projeto, né, todas as 12 unidades básicas de saúde da Regional 2 estão sendo matriciadas, e para quem não
não sei se tem familiaridade com o tema, o matriciamento é uma estratégia pedagógica em que o especialista vai até a atenção primária e faz o atendimento conjunto daqueles usuários para que a atenção primária possa ter a qualificação no manejo desses casos, que não é caso de CAPS, mas que a pessoa precisa de uma assistência, precisa de um acompanhamento, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que fazer um casamento mesmo com a atenção primária, né? E trabalhar de uma forma muito próxima para que a gente possa fazer com que a atenção primária, de fato, assuma a responsabilidade que é dela, né? Então, a gente entende que o matriciamento é a condição sine qua non para que a gente possa qualificar, né, a rede de atenção psicossocial de Fortaleza. Uma outra coisa importantíssima que foi colocada aqui, a questão do atendimento, da rede que não se comunica, alguém colocou isso, né? E um dos fatores fundamentais para uma rede se comunicar é nós termos um prontuário eletrônico único. O prontuário eletrônico, né, em todos os pontos de atenção da rede, ele é a condição sine qua non para que todos os profissionais de todos esses pontos de atenção da rede tenham esse olhar integral desse usuário. Então, eu sou usuária, chego numa UPA, sou atendida por um médico, ele vai lá no prontuário eletrônico e ele tem todo o meu histórico dentro do prontuário. Se eu estive no CAPS, se eu estive no posto de saúde, né? Então, o prontuário eletrônico vai ser implantado em todos os 15 CAPS de Fortaleza, né? Nós vamos trabalhar no matriciamento a questão da estratificação de risco. Os profissionais da atenção primária vão estratificar esses usuários e vão encaminhar para os CAPS aqueles casos que realmente necessitam do CAPS, né? Aqueles usuários que têm uma condição mais agravada, e aqueles que forem estratificados num nível menor, né, de complexidade, né, eles ficarão sendo assistidos na atenção primária, né, obviamente que com a parceria das equipes dos CAPs através do matriciamento. Então, são vários os pontos que a gente tem. Eu costumo dizer que o problema da saúde mental não é um problema só, né, são vários problemas, são vários eixos que a gente tem que trabalhar. Trabalhar em parceria com essas instituições nos territórios, né, que fazem que tem essa expertise que nós não temos, né, assim, dessas terapias populares, comunitárias, né, que os próprios usuários podem encontrar saídas para o seu sofrimento que não seja a medicalização, porque o que é que a gente vê hoje? Os CAPs estão praticamente nessa condição de estar renovando receitas e fornecendo ali para as pessoas para medicalizar os sintomas sociais, na maioria das vezes, né? E não há outras saídas de lidar com esse sofrimento, né? O sofrimento do dia a dia, do cotidiano, das dificuldades, da desigualdade social, da falta de acesso, né, às políticas públicas de saúde, e acaba que a gente está reproduzindo uma coisa que a gente, desde a década de 80, vem tentando desconstruir, né? Essa coisa só centrada do médico, é uma coisa que a gente tem que trabalhar demais isso, fortalecer as equipes, capacitar as equipes. Vamos iniciar agora um ciclo de capacitações, tanto para os CAPs, que vai iniciar agora em novembro, né, como para a atenção primária também, né? É um dos pontos que a gente vai trabalhar. E fora isso, tem a questão da regularização das medicações, né? Assim, há um compromisso da gestão municipal de que todos os 84 itens da atenção primária, né, das medicações da atenção primária, sejam regularizadas até dezembro desse ano, e que no próximo ano será a saúde mental. Então, todos aqueles itens que a saúde mental tem a obrigação, que o município tem a obrigação de fornecer ao usuário, ele vai ser totalmente regulamentado, né? Isso é um compromisso do prefeito, é um compromisso da gestão, da Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito à questão do fornecimento, né, da assistência farmacêutica, tá? Então, assim, acho que são alguns pontos que eu acho que, assim, tiram, assim,
de certa forma, acalenta um pouco, né, saber que existe, sim, um plano de ação de reestruturar essa saúde mental. É um compromisso meu, enquanto profissional que fui formada nessa rede. Eu não estou aqui por acaso, né, eu pessoalmente tenho esse compromisso, a secretária municipal de saúde também, né, e a gente tem um longo trabalho. Eu costumo dizer que é um trabalho de construção, onde a gente realmente precisa da ajuda de todo mundo, né? Eu acho que não é um momento de fazer a crítica pela crítica, é um momento de todo mundo se juntar em prol de algo que vai melhorar a condição de saúde da nossa população, né? Então, esse é o nosso objetivo e é para isso que a gente tem que trabalhar, né? Eu acho que eu já extrapolei meu tempo. Certo, gente, é isso. Então, obrigada, doutora Itana. A gente vai, então, verificar se tem alguma inscrição para alguma fala. Alguém quer fazer alguma colocação? Temos um senhor. Aí o senhor se dirige aqui à tribuna, por favor, e depois o colega ali atrás. Boa tarde, eu sou o Tiago Timbó e andei observando recentemente que a questão do CAPS lá do bairro Heller, do Monte Castelo, está faltando médicos. E eu creio que toda Fortaleza tem que ter o CAPS com os médicos necessários para atendimento à pessoa que está precisando, né, da saúde, assistência. O que você me diz da questão da falta de médicos? Quando é que vão ser supridas? Como é teu nome? Tiago Timbó. Tiago, você está falando do CAPS geral da Regional 1? É, o da Regional 1 lá no Monte Castelo. São Gerardo, né? O geral é o do Monte Castelo. São Gerardo ali. São Gerardo, São Gerardo, está dizendo, São Gerardo. Se for o geral da 1, é no Monte Castelo, o bairro. Não importa, não. Enfim, Não, gente, assim, atualmente não há nenhum CAPS sem médico. Nesse momento não há. O que havia, assim, no CAPS geral da Regional 1, haviam 2 médicos clínicos gerais, tá? Uhum. Então, o novo contrato da Cooperativa dos Médicos Psiquiatras, nós vamos contratar psiquiatras para os CAPS gerais, né? Os clínicos gerais, eles vão, porque a portaria 336 estabelece o clínico geral para os CAPS ADs por conta das comorbidades clínicas, né? A questão da abstinência, né? Então, é necessário o clínico geral. Mas para os CAPS gerais, né, nós vamos contratar psiquiatras. Inclusive, essa semana, já iniciou o médico psiquiatra Rafael, lá no CAPS geral da Regional 1, e nós temos também a perspectiva de que outro médico, que inclusive foi essa semana já conhecer lá o CAPS, que é um médico psiquiatra, inicia agora no mês de novembro. Está substituindo a doutora Vívia, que entrou de licença? Isso, a doutora Vívia, exatamente, para substituir a doutora Vívia. Tá bom? Obrigado. De nada. Ok, Tiago, obrigada. O próximo senhor inscrito, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Edinho. Eu vi aqui hoje muitas falas importantes, né? Quero desde já agradecer aqui a mesa aqui que está aqui, todo mundo que compõe a mesa, e também, mais com apreciação, a vereadora Larissa, que está presidindo, que eu li aqui no livrinho dela aqui, que é uma militante feminista. Ou seja, aqui eu contei aqui, os homens estavam menos do que as mulheres. Ou seja, as mulheres, graças a Deus, estão participando mesmo dos movimentos. Não é isso? Graças a Deus. Eu quero dizer a todos vocês que eu vou começar, eu não tenho aqui, mas vou falar misturado assim, porque os 14 CAPS Fortaleza não estão funcionando, gente. Não é o CAPS São Gerardo, e nem do A nem de B. Os CAPS estão com uma deficiência múltipla e muitos problemas. Muitos problemas. O Respiridão aqui, gente, não foi nem falado hoje.
que passou de baixo custo para um alto custo. Até hoje eu não entendo isso. Isso, mediante um documento que a nossa amiga Miguel de Rosa ali, sabe disso muito bem, que foi muito trabalho, foi com muito trabalho que nós criamos o termo de ajuste de conduta, o TAC. Mas até hoje o respiro idôneo está faltando e crianças de todas as idades também, até os idosos, estão passando por dificuldade por conta desse remédio que passou a ser de alto custo. E falando do CAPS, onde eu sou presidente, lá a farmácia de alto custo só funciona um expediente pela manhã. Ou seja, se o paciente for à tarde se consultar, ele vai ficar sem medicação sexta, sábado e domingo e retornará ao CAPS que ele fez a consulta, correndo o risco da sua medicação ter acabado. Quer dizer, eu não estou aqui criticando, mas também não vou dizer, não vou compactuar, não vou me omitir dizendo que está tudo muito bom quando está tudo andando, retrocedendo até, né? Retrocedendo. Gente, isso é um fato, gente. Outra coisa, só o remédio não funciona, só o médico não funciona. Tem que ter as terapias comunitárias, tem que ter os terapeutas, os artistas. O remédio só bota a pessoa para dormir e pronto. A pessoa vai só estar pegando remédio para dormir? Que tratamento é esse? Tem que ter, gente, as terapias comunitárias, tem que ter os terapeutas, tem que ter o acompanhamento de um modo geral. De um modo geral. Desculpa, gente. De um modo geral. Outro ponto também que eu notei aqui é que, para mim... que o João Pachá. Vou lá que é com desculpa. Mercado, né? E uma pergunta também que eu conheci ele hoje, mas vou ter que fazer essa pergunta aqui para ele me responder, se for assim possível, né, porque não é obrigado a responder, mas eu vou fazer a pergunta que eu não posso me calar sendo presidente de um CAPS tão grande, de geral, que é da Regional 5, o CAPS geral lá na Bom Jesus, né? Sou presidente do CAPS lá do Conselho, com muito orgulho, gente. Senhor Eliseu, é verdade que no CAPS do Bom Jardim existe um conflito com o movimento, um conflito do movimento de CAPS, e esse conflito já existe há muito tempo, é verdade? Eu só respondo se... Eu desconheço. Desconhece? Pronto. Desconheço. Pois eu fiquei sabendo essa semana, eu não sabia não. Me falaram, mas agora eu como presidente do conselho, vou convidar todo o conselho, toda a comunidade em peso, porque eu sou apenas um presidente de um conselho, apenas o presidente, eu sou apenas o representante das pessoas, quem manda mesmo, quem tem que ter atenção mesmo é a comunidade e não o presidente. Eu sou apenas um usuário também, igual eles, e me proponho a até ajudar nesse conflito, se existir. Mas o senhor está dizendo que desconhece, muito obrigado por responder a minha pergunta, que não era obrigado. E também outra coisa também, para terminar aqui, a prevenção sempre será a nossa melhor saída. A prevenção, gente. É como se você, agora, a prevenção que eu digo é o seguinte, psicólogos, médicos clínicos, mas que seja em CAPS. Porque imposto de saúde não dá certo. Infelizmente não dá certo. Por quê? Porque no posto de saúde vai ser do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Discriminação, a não ser que tenha um preparo ali e tal, e vice-versa. Porque eu vejo aí que o posto de saúde não está cabendo nem os seus segmentos que já existem lá. Colocar pacientes com transtorno mental, seja qual o grau for, seu grau for, é aumentar
mais um segmento de saúde, num local onde não cabe mais ninguém lá. Porque no posto de saúde onde eu moro, Zélia Correia, a demanda é enorme, gente. A população é enorme e não tem médico. E quero dizer ao seu prefeito, na frente da Itânia aqui, que, por favor, fiscalize esses postos de saúde que não estão funcionando de 7 às 7, não. A demanda, Itânia, a demanda é de 7 às 7? A demanda dos médicos clínicos gerais, os clínicos, nos postos de saúde. A demanda dos clínicos, dos médicos, é de 7 às 7 também? Olha, eu acredito que tenha unidades que tem esse horário de 7 às 7. Pois é, olha, no Zélia Correia, eles dão tantas senhas, e quando as senhas acabam, quem chega até morrendo, tem que voltar. Volte lá para a emergência, para onde, não sei o quê, porque... E em outros casos também, muito logo, muito cedo, 9h30, 10 horas da manhã, os próprios profissionais, eu já briguei com alguns deles lá, que eu não vou citar o nome aqui, porque eu não tenho né, não posso fazer isso. Já briguei com profissional médicos, dizendo, só atendo agora aqui quem estiver morrendo. E eu vou para a coordenadora, para o coordenador, e chamo eles e digo, ou aquele médico atende aquele paciente aqui na atenção primária, que é primária, não é emergência, como ele está dizendo, ou então vamos ter que ir para o Ministério Público, algum órgão competente para que isso aconteça. Mas voltando ao assunto da saúde mental, gente... Seu Edinho, se eu puder concluir, tá certo? Tá por certo. Conta do tempo. Vou concluir. Eu quero só agradecer aqui, estar aqui hoje, que a Itânia frisou muito bem. Não é por acaso que nenhum de nós estamos aqui hoje, não, gente. Nós estamos aqui, cada um com um só propósito, que é o bem-estar da comunidade. Então, quero aqui agradecer a todos novamente que estão aqui, que infelizmente, gente, cabia tanta gente aqui, né? E nesse instante saiu parece que 5 foi 6. Aí que eu fiquei querendo puxar as pessoas para ficar. Que pena. Perderam. Então estão perdendo, né? Um momento histórico, que é saúde mental. Porque, gente, está retrocedendo algumas coisas da saúde mental, Itana. Me perdoe, mas está. A gente está vendo aí. A gente está vendo aí, o Respiridona é um retrocesso. É um fato, isso é um fato, né? Então, só para terminar aqui, quero agradecer a Deus, pedir a Larissa Gaspar, que eu lutei aqui também, a vereadora, gostei de sua presença, da sua fala ali comigo, a primeira impressão que fica, como diz o ditado velho, né, assim, e gostei de você mesmo, para estar nesse momento, a partir de hoje, estar acompanhando, visitando os CAPs, dando uma olhadinha também, né, com alguns vereadores, né, é um convite que eu faço, até lá para o meu CAP Bom Jardim, e para todos os CAPs de Fortaleza, e para os CAPs do Ceará, que também eu faço parte de uma comissão intersetorial de saúde mental do Ceará, viu? Muito obrigado. Obrigada, senhor Edinho. Então, passar para a Itana responder às colocações do seu Edinho. Não, Tiago, vamos só por uma questão de ordem, esperar a Itana responder as colocações. Cadê as palmas, tá? gente? As palmas. Mas se você quiser se reinscrever, tá ok? Seu Edinho, nós entendemos que realmente a situação ainda está muito difícil, né? Porque nós assumimos agora essa gestão em janeiro, eu particularmente entrei em fevereiro, apesar de que já estava na saúde mental, à frente de uma unidade de saúde, mas a gente sabe que as coisas, infelizmente, né? A gente sabe que quando a gente trabalha com saúde, a gente trabalha com vidas. E quem está com necessidade de saúde, precisa de uma resposta rápida, né? Quem está ali sofrendo na ponta, precisando de uma assistência, precisa de uma resposta do poder público rápido. Mas, infelizmente, a administração pública brasileira, ela é muito burocrática, ela é muito lenta. Então, tem determinadas situações, por exemplo, citando aqui a questão da alimentação dos CAPs, né? Pois é, não tem... Pois é, mas já tem, assim, o que é que houve?
havia uma licitação, né, uma licitação que foi feita desde 2015. Vocês sabem que um processo de licitatório tem determinadas diretrizes e tem que estar de acordo com a lei, né, uma lei que rege as licitações, e que há um percurso, um caminho para que uma licitação aconteça e finalize, para que a gente possa poder, né, executar essas ações. No caso dessa licitação especificamente, ela está em processo de finalização. Alguns itens a gente já está empenhando e, inclusive, todos os CAPs já estão recebendo a alimentação da licitação, tá? Já está chegando em todos os CAPs. Se o senhor for no CAPs lá, o seu agora é o do Bom Jardim? Do Bom Jardim, tá? Então, se o senhor for hoje no CAPS Geral do Bom Jardim, e aí o senhor pode entrar em contato com a célula de saúde mental, porque existe uma nutricionista responsável por toda a rede, certo? Que ela faz toda, porque a gente centraliza essa alimentação em um CAPS, em um local, para que ele possa ser essa alimentação distribuída. Mas o fato é que a licitação finalizou, todos os CAPS vão receber a alimentação e, pelo menos durante um ano, nós vamos estar com todos os CAPS e unidades de acolhimento, residência terapêutica abastecidas, né, de alimentação. Mas a gente entende, gente, que assim, essas melhorias, elas vão acontecer a médio e longo prazo. Não vai, algumas coisas vão ser mais a curto prazo. Por exemplo, algumas unidades a gente já vai mudar de imóvel. Então, você sair de um imóvel que está com a situação de estrutura física precarizada para ir para um imóvel melhor, isso você já sente um impacto melhor para a população, para os profissionais, né? Enfim. Mas tem situações que elas demoram mais, até porque esse TAC, ele tem prazos, né? E a gente vai tendo que cumprir os prazos que estão mais curtos, né? A questão da risperidona, gente, assim, o Ministério da Saúde, que é quem é responsável por essas medicações, por isso que chama que é de alto custo, porque elas são medicações realmente caras, e quem fornece ao Ministério da Saúde, ele exige parâmetros, né, e protocolos para poder as pessoas ter o acesso a essas medicações, tá certo? O que foi que aconteceu com relação à risperidona, né? Principalmente as crianças, né, falando especificamente dos CAPs infantis das crianças. O Ministério da Saúde tem protocolo para esquizofrenia, recentemente o transtorno afetivo bipolar entrou, né? E o autismo, o TEA, né? O transtorno do espectro autista, certo? Então, o que acontece? O município de Fortaleza comprava essas medicações, certo? Porque elas não estavam no alto custo e inseridas nesse protocolo do Ministério, tá? O que foi que aconteceu? Com essa exigência do Ministério, e existe uma portaria estabelecendo isso, o município de Fortaleza, né, passou a não comprar mais, e realmente, para que um usuário possa ter acesso à risperidona, ele tem que passar por todos os critérios que o Ministério da Saúde exige, né? O Ministério, para disponibilizar essa medicação, o usuário ele tem que ser acompanhado por um médico, psiquiatra, tem que ter um APAC, um laudo, ele tem que fazer exames laboratoriais de 3 em 3 meses, tem que ter todo um critério para poder ele ter direito ao acesso dessas medicações, entendeu? Então, assim, o que a gente vai tentar fazer para amenizar esse problema, né, é justamente com agora a chegada dos médicos, a gente ter nos CAPs, né, obviamente que a gente sabe que o CAPs não é centrado no médico, a gente tem que entender que o médico e o remédio é um dos recursos, mas não só, né? A gente não pode desconsiderar a psicologia, as terapias, né? Enfim, as terapias complementares e alternativas, porque senão a gente não vai estar rompendo o que a reforma psiquiátrica quis propor. Hã? Sei, um horário para...
para dispensação. É porque assim, gente, olha só, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Essa medicação, por ela ser uma medicação extremamente cara, né, uma caixa de uma olanzapina, de uma quetiapina, vocês sabem que custa 300, 400 reais. Então, são medicações que a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas medicações. Tem que ter farmacêuticos responsáveis, né, que fiquem fazendo todo o controle desses estoques, né, e da dispensação dessas medicações. Para vocês terem uma ideia, é uma coisa tão séria que se houver algum caso de extravio, de furto dessas medicações, a Polícia Federal é quem vai fazer as investigações, né? Então, assim, o que existe aqui, tem farmacêuticos que estão sendo contratados, a gente vai fazer uma chamada agora da seleção pública para farmacêuticos, inclusive para substituir os profissionais que estão por RPA, porque uma das coisas do plano de reestruturação da saúde mental é acabar com os RPAs. Nós queremos vínculos mais dignos, né, e menos precários, e a gente vai fazer uma chamada agora. Eu espero que esses farmacêuticos se apresentem, porque às vezes a gente chama, mas eles não se apresentam, mas nós vamos chamar agora, se eu não me engano, 5 ou 4 farmacêuticos, justamente para ficar ajudando nessa questão da dispensação do alto custo, né, para que o usuário possa ter acesso a essas medicações de uma forma mais qualificada, tá certo? E organizada. Okay. Só por conta do horário, seu Edinho, o Tiago pediu uma reinscrição, eu pediria que fosse breve, tá certo? Porque às 5 a gente já tem um outro compromisso, precisa entregar aqui o auditório. Sabe o que é? Vocês citaram a questão da depressão, né? Que esse remédio ele ajuda a controlar, mas eu creio que não é só a questão do remédio, tem que ter a psicologia, tem que ter também um recurso, um meio para a pessoa se manter. Porque eu vou tomar esse remédio, aí mantém assim um certo relaxamento e tal. E a minha vida vai ser só isso. Eu não tenho que estudar, não tenho que trabalhar, porque depende do problema. O caso da depressão é a questão da sinapse, né? Não está fazendo a sinapse correta, né, no cérebro. Uhum. Não tem a ver com bipolaridade, esquizofrenia. É só a questão da sinapse mesmo. Eu controlo o meu humor, às vezes andando de bicicleta. Eu, por sinal, vim do bairro L de bicicleta para cá. Eu dei uma paradazinha na TV Diária ali para me inscrever no programa do Clube do Brega. Eu tenho minha vida normal, mas eu fico pensando, será que vale a pena tomar um remédio desse se eu não vou ter algum meio para me subsistir? O que vocês acham disso? Super pertinente, né, essa tua discussão, porque é justamente a gente sair desse modelo da medicalização, né, do atendimento centrado apenas na medicalização, e muitas vezes medicalização dos problemas sociais, Tiago. Então, a gente precisa encontrar recursos outros para que a gente possa lidar com o sofrimento do dia a dia, da vida moderna, né, das perdas que todos nós temos, né, que não seja só através da medicação. Então, há outras saídas, né? E a questão do colocando, né? E a questão do internamento, não ia ter lugar para internar todo mundo tivesse com problema. Tem que ter uma maneira de segurar essas pessoas. Cada um tem seu problema. Um é mais leve, outro mais brando, outro mais, né? Cada problema é um problema. Sim. Não é não? Obrigado. Você tem total razão. Muito obrigada, Tiago. Gente, eu queria então, para a gente ir fechando, né, agradecer a presença de todas as pessoas aqui, agradecer a todo mundo que compôs a mesa conosco, né, trazendo aí suas vivências, seu conhecimento, suas experiências, agradecer também a participação da plateia, né, que trouxe também o seu olhar, o que tem percebido dessa política, e socializar aqui alguns direcionamentos, alguns encaminhamentos que a gente pôde tirar das falas que foram aqui feitas, né, com relação à solicitação que foi feita pela Márcia, né, da Comissão de Direitos Humanos, acompanhar e fazer o monitoramento desse TAC. Então, a gente vai se comunicar com a Prefeitura, com os órgãos responsáveis para estar também nesse trabalho, né, somando forças para monitorar, para ajudar a que as coisas possam acontecer. Também encaminhar pedido de informações sobre essa questão da renovação do convênio, né, que foi falado aqui pelo Eliseu,
sobre as terapias, né, sociais, alternativas, complementares, integrativas. Depois também aprofundar um pouco, através de um pedido aí de informações sobre a questão do atendimento das urgências e emergências, né, em saúde mental. A gente teve uma audiência pública que é alusiva à questão do Setembro Amarelo, e uma das sugestões que foram feitas nessa audiência foi pelo doutor Fábio Gomes, da psiquiatria da UFC, coordenador do Pra Vida, era justamente pensar estratégias de abertura de leitos, né, psiquiátricos nos hospitais gerais, né, para facilitar essa acolhida, essas pessoas que chegam realmente em situação de crise, né? Então, algo que a gente também fica aqui para aprofundar, junto com as instituições responsáveis, acompanhar também essa ação que a Mayra colocou na Justiça Federal para implantação da transformação dos CAPs em CAPs 24 horas, né? Como prevê aí as normatizações. Gente, assim, só a título de informação, do plano aí de reestruturação, todos os CAPs AD serão 24 horas, tá? Todos. Os gerais, o que acontece, gente, com os gerais? Para a gente poder qualificar esses CAPs em CAPs 24 horas, a gente precisa da contrapartida do Ministério. É justamente esse o problema que a gente vive hoje na saúde mental, porque como não há, a gente pode fazer toda a nossa parte de enviar a documentação, de solicitar a qualificação, mas o Ministério pode não habilitar, não qualificar, e aí o município vai ter que custear sozinho. E aí, como a gente tem um TAC para cumprir, que não é pouca coisa, vocês sabem disso, todo mundo tem posse desse TAC, são muitas coisas, né? Então, até o final do ano, são 2 unidades de acolhimento que vão ser inauguradas, um CAPS AD para a população de rua, 2 CAPs 24 horas que não estão funcionando na internação, vão voltar a funcionar, né? Então, assim, são muitas ações, não só de infraestrutura, mas, como eu falei, capacitação, concurso público, que vai onerar o município. Então, a gente conseguir qualificar também, transformar os gerais em 24 horas, nesse momento fica complicado, porque nós não temos orçamento para isso, entendeu? Agora, podemos enviar para o Ministério as documentações solicitando, isso a gente pode, né? Mas que a gente vai ter a garantia de que isso vai acontecer, essa contrapartida, aí no cenário que a gente vive hoje, está complicado. Ok, obrigada, Itana, aí, pelos esclarecimentos. Também fazer um reforço, né, com o doutor Rui, da atenção básica, sobre essa questão do consultório na rua, né? Ele já esteve aqui presente numa reunião eu presido também a Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania das Pessoas em Situação de Rua, e uma das questões trazidas pelo comitê foi justamente a questão do consultório na rua, e segundo o doutor Rui, o veículo já havia sido alugado, estava finalizando a colocação dos equipamentos necessários, e a equipe já estava, inclusive, formada. Ele ficou de nos enviar a data para início das atividades do consultório na rua, dessa retomada. Isso está pendente, ele não pôde enviar ainda, nós vamos até reforçar essa cobrança para fazer também esse acompanhamento. E também, ainda com relação aos CAPs, a gente também aprofundar, solicitar informações sobre as terapias alternativas e complementares que estão acontecendo, que a gente viu aqui nas falas, né, de todos, de profissionais e de usuários, o quanto elas são importantes para não reduzir o CAPs a essa questão, né, da medicação, né, não ser só essa visão de um médico que está ali para distribuir receita e medicamento, né, mas de que haja realmente uma abordagem mais holística, né, que essas pessoas possam realmente construir um projeto de vida ali dentro, de reinserção na sociedade, de profissionalização, como o colega colocou, de retomada dos estudos, de retomada da sua vida de uma forma geral. E acolher também a sugestão do nosso colega da gente, enquanto parlamentar, fazer uma visita, né, nosso papel realmente enquanto vereador, fazer o monitoramento, fazer a fiscalização, o acompanhamento da execução das políticas públicas. A gente aqui, enquanto mandato, tem visitado diversas unidades da educação, da saúde, dos direitos humanos, e estaremos também colocando na nossa agenda essa visita aos CAPs, né, para ver de perto essas condições infraestruturais e estar colaborando, né, chamando a atenção dos órgãos para que essas melhorias possam realmente ser efetivadas, né? E lembrando também que a gente vai começar a discussão da lei orçamentária, né, de 2018, que é muito importante
que a sociedade civil e que os profissionais também se organizem para que a gente consiga garantir um orçamento adequado à execução dessa política pública que é tão importante. Então, eu agradeço a participação e a atenção de todos e todas. Declaro encerrada a presente audiência pública, que foi alusiva ao Dia Mundial de Saúde Mental, comemorado em 10 de outubro, e que se propôs a discutir a rede municipal. Queria convidar aqui os colegas para a gente fazer uma foto, tá? Para registrar esse momento, e desejo a todos e todas uma boa tarde. Boa tarde.